Chamando aqui na frente o irmão Jorge, ele está trazendo a palavra do Senhor nesta noite. A paz seja convosco, irmãos. Quero cumprimentar também a você que nos acompanha remotamente da sua casa. Quero agradecer essa oportunidade a Deus, agradecer também o nosso pastor presidente, pastor Gilberto, agradecer a pastora Zélia pela confiança e pela oportunidade. Irmãos, essa oportunidade que o pastor Gilberto me concedeu, ela faz parte de um estágio do curso de bacharel em teologia que eu estou concluindo agora em junho, na Universidade Unigran Rio. Eu gostaria de te convidar a abrir tua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo de número 10. Livro de Lucas, capítulo de número 10. Irmãos, essa mensagem de hoje, ela tem um propósito específico que Deus falou ao meu coração. Eu queria fazer um desafio a todos os irmãos do Ministério Apostólico Reviver. Eu queria saber de vocês, quem se compromete a esse desafio de dentro dos próximos 7 dias, preste bem atenção, irmãos, no desafio, dentre os próximos 7 dias, quem é que se compromete em ganhar uma alma para Jesus? Levanta sua mão se você se compromete com esse propósito. Dentre os 7 dias, você se compromete a ganhar uma alma para Jesus? Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, como eu falei, hoje a gente vai pregar num tema de compaixão. Se encontra no capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, a partir do verso de número 25. Todos acharam, irmãos? Vamos orar, irmãos. Feche teus olhos. Espírito Santo de Deus, concede-nos, Senhor, sabedoria e discernimento, Pai, para compreendermos o Teu amor, Senhor, e como podemos, Pai, refletir esse amor em nossas vidas. Que sejamos, Pai querido, transformados pela Tua compaixão e que possamos ser agentes de mudança neste mundo, espalhando o amor. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, eu consegui formar o meu filho, eu tenho 2 filhos, eu tenho a Joyce e tenho o Rodrigo, que tem 30 anos. Eu consegui formar o meu filho em Educação Física, bacharel em Educação Física. A Joyce, a minha filha de 22 anos, se formou agora em dezembro, bacharel em Direito. Tudo isso para a honra e glória do Senhor, porque Deus ele começou a falar muito comigo, Deus começou a me usar de forma tremenda dentro do Evangelho. Eu fui consagrado em 2014 eu me converti, em abril de 2015 eu fui consagrado a diácono, e em dezembro de 2018 eu fui consagrado a presbítero. Hoje eu estou presbítero desde 2018, tá bom, irmãos? Para quem não sabe, o meu nome é Jorge, eu sou casado com a diaconisa Rosângela, a Joyce Kelly é obreira da Casa do Senhor, tá bom? Vamos passar a leitura da Lucas 10, Bruninho, Lucas 10, a partir do verso de número 25. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vocês podem repetir comigo? Que farei para herdar a vida eterna? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto, o intérprete da lei lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E a próxima frase seguinte diz o que, irmãos? Amará? Como? Amarás o teu? Como? Irmãos, o Evangelho, a essência do Evangelho é o amor. O intérprete da lei faz uma pergunta que nós temos como a centralidade do Evangelho, que é a vida eterna. A vida eterna ela está intimamente ligada à compaixão, irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O verso de número 28 diz assim: então Jesus lhe disse, respondeste corretamente. Repete comigo, irmãos, faze isto e viverás. Baseado nesse texto de Lucas 10, Deus ele me deu 3 lições que nós podemos aprender e levar para as nossas vidas. A primeira lição que a gente vai ver, a gente vai falar um pouquinho ainda antes de entrar nessas lições. O que devo fazer? Foi onde eu pedi para vocês repetirem comigo, quando no verso 25 ele diz assim: mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que devo fazer para herdar a vida eterna? A outra lição, a segunda lição, é como devo fazer para herdar a vida eterna? E a terceira lição, a quem eu tenho que fazer? Foi onde eu pedi para vocês repetirem comigo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. 29 diz assim: ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Repete comigo: quem é o meu próximo? Irmãos, aqui é que está o X da mensagem. Quem é o meu próximo? O nosso próximo, irmãos, a partir de 1970 nós tivemos uma mudança radical com a pós-modernidade. Com o advento da pós-modernidade nós tivemos uma grande mudança de paradigma dentro mesmo das nossas comunidades de fé. Mudanças culturais, mudanças sociais, mudanças econômicas. A pós-modernidade, ela trouxe muita coisa boa, mas também trouxe muita coisa ruim, vocês sabem disso. Eu não preciso elencar o que de bom a pós-modernidade trouxe e nem o que de ruim ela trouxe, mas ela trouxe coisas boas e coisas ruins. Uma dessas coisas ruins é que ela nos afastou. Eu estou me colocando também no meio, irmãos. Ela nos afastou de alguns princípios bíblicos que a gente foi deixando de lado com a pós-modernidade. Eu posso dar um exemplo para vocês. As redes sociais, elas roubaram muito o tempo do cristão em relação à leitura da palavra de Deus. Porque o pastor, ele cansa de falar da Bíblia, da palavra de Deus, que é o alimento diário. Ontem mesmo ele falou para a gente a respeito disso. Então a gente tem que voltar. Foi por isso que Deus colocou essa mensagem no meu coração. A gente tem que voltar lá atrás, rever aonde que a gente errou, para voltar a pegar esses princípios de volta e trazer para nossas vidas. Porque não é possível que a gente passe na rua, a gente veja um ser humano caído e a gente não consiga fazer nada, irmãos. Se o cerne do evangelho é o amor ao próximo, como Jesus resumiu, amarás o teu próximo como a ti mesmo, amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. E a gente está esquecendo esse lado compassivo. A compaixão, ela não está mais enraizada em nossos corações. E isso precisa mudar, porque o evangelho, ele avança.
E o Evangelho precisa de nós que somos cristãos, nós que levamos a palavra de Deus lá para fora, para quem não conhece. Quantas pessoas, irmãos, estão sedentas de ouvir a palavra de Deus, e muitas vezes, a gente vai continuar a leitura e vocês vão ver, muitas vezes a gente está agindo como sacerdote, ou como levita. A gente está passando de largo, enquanto uma pessoa ali, ela está precisando ouvir a palavra do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando ele faz a pergunta, quem é o meu próximo? Preste bem atenção, irmãos. A gente está falando de um intérprete da lei, também conhecido como escriba. Ele era a pessoa responsável por ensinar a lei de Moisés, a lei mosaica. Então era um homem muito conhecedor das leis mosaicas, do Pentateuco. E ele pergunta a Jesus, quem é o meu próximo? Isso aqui, irmãos, aqui a gente vê um homem ferido, um homem que precisava de ajuda, por aquele homem que estava caído. A palavra diz que ele estava semi-morto. Conjecturando, eu imagino que aquele homem estava todo ensanguentado. Pode ser que esse sacerdote ele estava arrumado, estava a caminho da igreja, não sei. O levita, a mesma coisa. Ele poderia estar com muita pressa. Ele não se importou com aquele homem que estava caído. Aí entra a história que dá título à parábola, o bom samaritano. Vocês sabem que samaritanos e judeus, eles não se cruzavam de jeito nenhum. Mas a palavra também não diz. Bem provavelmente aquele homem caído era um judeu. E foi justamente aquela pessoa que não tinha nenhum relacionamento com o samaritano, aquele samaritano que foi o próximo daquele homem que estava no chão. Deixa eu dar uma leitura. 34 diz assim, e chegando, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Glória a Deus, aleluia. Do bom samaritano, ela liga a vida eterna e compaixão. Quem aqui almeja a vida eterna? Quem almeja a vida eterna, irmãos? Amém? Glória a Deus. A parábola do bom samaritano, ela mostra o que realmente é importante para Deus, o amor verdadeiro. O seu significado aponta para o que deve ser central na vida do cristão: o amor ao Senhor e às pessoas. A parábola do bom samaritano ilustra que toda pessoa, independente de sua origem, etnia, idade ou condição social, é digna de amor e cuidado. Irmãos, não importa se é uma pessoa que não seja da mesma cor da minha pele, não importa se seja uma pessoa que esteja à beira do caminho, como um morador de rua, não importa se é um drogado, não importa se é uma pessoa que esteja ferida. Não é um dever nosso, como cristão, é uma obrigação. O nosso coração ele tem que ser compassivo a estas pessoas, irmãos. Nós não podemos aceitar isso calado. Eu tenho estudado muito, o coordenador do nosso curso lá da Unigran Rio, ele é pastor batista.
Então, a gente tem aprendido muito a respeito do cuidado com o ser humano. Porque, se vocês perceberem, Jesus, ele mais ensinou do que pregou. As parábolas demonstram o que Jesus fez. Jesus usou muitas parábolas para ensinar. Então, o que a gente tira como lição para nossas vidas é que a gente deve voltar o nosso coração para esse tipo de pessoas, irmãos. A pós-modernidade, ela trouxe também o individualismo excessivo. A gente tem olhado muito para a gente, para a nossa família, e esquece da pessoa que está ao nosso lado. Às vezes um vizinho nosso está precisando da nossa ajuda. Às vezes não é nem financeiramente, irmãos. É precisando de uma palavra. E a gente não tem tempo, porque o individualismo excessivo, ele não nos permite parar para conversar com o irmão, para dar uma palavra para o nosso irmão. Voltemos, como diz, voltemos ao primeiro amor. É necessário, irmãos. Hoje, o Evangelho, ele necessita disso que o pastor Gilberto faz. A gente precisa aprender. A gente precisa aprender para levar lá para fora, porque o mundo, ele necessita da gente, ele necessita ouvir a palavra, mas a palavra de Deus, a palavra que seja verdadeira, o evangelho verdadeiro, irmãos. Hoje a gente tem ouvido muito evangelho de revelação, evangelho de prosperidade. Não é isso que o nosso coração precisa. O nosso coração precisa do evangelho verdadeiro, da palavra verdadeira, da palavra revelada, como diz o nosso pastor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A passagem, irmãos, ela começa com um especialista na lei, levantando-se para questionar Jesus. Ele deseja testar o conhecimento e a sabedoria de Jesus, fazendo a pergunta fundamental: o que é preciso para herdar a vida eterna? Essa questão comum, em muitos debates religiosos, abre o caminho para uma história que transcende fronteiras religiosas e culturais. Jesus, em sua resposta, destaca a importância de amar a Deus com todo o coração e amar o próximo como a si mesmo. Esses princípios essenciais são o alicerce da moralidade e da espiritualidade. Independente da fé que se professe, eles nos chamam a um amor ativo e compassivo, que vai além das palavras e se manifesta, irmãos, em ações concretas. É aquilo que eu falei, a gente não pode passar e deixar a pessoa cair, a gente tem que agir, irmãos. Esse é o nosso papel de cristão. Se você é seguidor de Jesus, esse é o seu papel. Agora, se você é religioso, você vai fazer como aquele sacerdote, como aquele levita. Mas o papel do seguidor de Jesus é parar e acudir a quem sofre de necessidade. Irmãos, compaixão é um sentimento de empatia e preocupação pelo sofrimento alheio, acompanhado de um desejo genuíno de ajudar e aliviar esse sofrimento. A palavra compaixão, ela vem do latim compassivo, que significa sofrer junto. Portanto, a compaixão envolve não apenas reconhecer e entender a dor de outra pessoa, mas também sentir uma conexão emocional com ela e estar motivado a fazer algo para ajudá-la. O que devo fazer? É a pergunta do intérprete da lei para herdar a vida eterna. Vamos ler de novo lá o verso de número 25 ao 27. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O intérprete da lei, irmãos, ele usa dois textos do Antigo Testamento.
Bruninho, bota aí para mim Levítico, Deuteronômio 6:5, por favor. Olha o que diz Deuteronômio 6:5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E o outro verso que o intérprete da lei ele cita é Levítico, Bruninho, 19:18. Só nos interessa ali a parte B, tá, irmãos? Que diz assim, ó: mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Aqui está resumido a parábola do bom samaritano nesses 2 versículos. Foi o que o intérprete da lei, ele, como eu falei, ele era uma pessoa sábia na lei mosaica, e ele sabia muito bem interpretar o Pentateuco. Recita esses 2 versos, aí Jesus fala assim para ele: o que está escrito na lei, como interpreta? Aí a isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus. Ele fala esses 2 versos. Aí Jesus responde para ele: respondeste corretamente, lá no verso de número 28, faze isto e viverás. Irmãos, somos chamados a demonstrar o nosso amor por Deus através da adoração, obediência e uma busca constante de um relacionamento profundo com Ele. No convívio com o próximo, somos incentivados a agir com bondade, justiça e altruísmo, promovendo a paz e a harmonia na sociedade. Aleluias. Como nós podemos, como comunidade de fé, ser um farol de compaixão em um mundo muitas vezes diferente? Essa é a pergunta que eu quero deixar para vocês, para que vocês meditem. Como podemos, como comunidade de fé, ser um farol de compaixão com um mundo muitas vezes diferente? A segunda lição, irmãos, está no verso de número 28, que Jesus enfatiza a importância de não apenas conhecer a lei, mas vivê-la. Ele diz assim: respondeste corretamente, faze o que está na lei e viverás e herdará a vida eterna. Jesus está falando para ele: pratica o amor ao próximo e viverás e terá a vida eterna. É isso, irmãos, que a gente tem que colocar no nosso coração. Tem uma ilustração. Vocês devem conhecer uma ilustração muito antiga e muito conhecida, do menino e a estrela do mar. Todos conhecem? O menino estava na praia, tinha muitas estrelas do mar na beira da praia. O menino pegava e jogava de uma em uma, mas eram milhares e milhares de estrelas. Veio um homem atrás dele e falou: menino, você não vai poder salvar todas as estrelas. Ele pegando uma, ele jogou, chega a me arrepiar, irmãos. Ele pegou aquela estrelinha e jogou. Para essa aqui, eu fiz a diferença. Irmãos, não importa o tamanho daquilo que você faça por uma pessoa que esteja em necessidade. O mínimo que você fizer vai fazer diferença na vida dela. Às vezes, o que você faz não vai te custar nada, mas para a vida daquela pessoa que você fez, ela vai representar muita coisa para o resto da tua vida. Guarda isso no teu coração, irmãos. Guarda isso no teu coração. Vamos sentir um pouquinho mais de compaixão com o nosso próximo. A gente precisa ajudar os nossos irmãos. A gente teve aí esse problema recente lá no Rio Grande do Sul. A igreja ajudou, mas a gente viu como o povo brasileiro, ele se uniu para ajudar o povo do Rio Grande do Sul. Não foi só no Rio de Janeiro, não.
todos os estados brasileiros. Eu estava vendo uma reportagem que o Corpo de Bombeiro, ele estava fazendo revezamento de 7 dias. Todas as unidades da Federação do Brasil enviaram guarnições do Corpo do Bombeiro para o Rio Grande do Sul. Todas. Então, irmão, isso é muito bonito. E o Ministério Apostólico Reviver, ele tem essa grande missão de ser compassivo com quem necessita da nossa ajuda, irmãos. Amém? Bruninho, bota Deuteronômio 11:13 para mim, por favor. Olha o que esse verso de Deuteronômio, ele fala sobre o praticar a palavra de Deus. Se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Irmãos, não adianta eu pegar a Bíblia, ler, se eu não a pratico. Lenival, isso é uma coisa que a gente tem que praticar, ler e praticar, ler e praticar, ler e praticar, ler e praticar. Eu não posso ler e guardar para mim, o pastor falou isso ontem para a gente. A gente tem que ler e praticar, ler e praticar. A compaixão é um dos principais, é a centralidade do Evangelho, irmão, junto com o amor. Tem uma, dentro da teologia sistemática, tem um termo, mais precisamente dentro da cristologia, chamado kenosis. É a kenosis de Jesus, que Paulo escreveu em Filipenses 2:5. Bota para mim, Bruninho. Filipenses 2:5, do 5 ao 7 ou do 5 ao 8, se eu não me engano. Isso aqui, irmãos, demonstra a compaixão de Deus para comigo e contigo, que nós éramos pecadores, a gente estava caído, necessitando do auxílio de Deus. Olha o que Paulo fala aos Filipenses: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aqui a gente está falando, irmãos, só um minutinho, Bruno. A gente está falando do esvaziamento de Jesus, que é a kenosis de Cristo. O esvaziamento de Jesus. Então Deus, Ele deu o seu Filho unigênito para que todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna aí, irmãos. Continua para mim, Bruninho, por favor. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Irmão, Jesus, Ele esteve no nosso meio, não que Ele deixou de ser Deus, Ele se esvaziou dos seus atributos divinos para viver em nosso meio. Por isso que Jesus é o único homem que não pecou. Ele esteve em nosso meio, sem os atributos divinos, foi tentado várias vezes e não pecou. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Amém, irmãos? Você pode dar um glória para essa palavra? Aleluia. Vem aqui, irmãos, que a gente vai orar por você. Gostaria de pedir aos pastores. Os pastores vão estar ungindo vocês, tá bom? Para que essa compaixão, ela tome conta dos nossos corações. Pastora Janete, pastora Marilene, Lenival está com a... Amado Pai Celestial, nesta hora, Senhor, os nossos irmãos estão aqui na frente, Pai. Pai, o Ministério Apostólico Reviver, ele não quer, Pai querido, que nenhum membro desse ministério, ele se coloque na posição daquele sacerdote e daquele levita. Mas nós, do Ministério Reviver, nesse contexto, nós nos consideramos um bom samaritano. E por esse motivo, Pai, os teus filhos estão reunidos aqui na frente, Senhor. Que o Senhor possa ungir a cada um dos teus filhos. Que o Senhor possa, Pai querido, transformar, Senhor, a vida dos teus filhos, Pai.